Olá, espero que você esteja bem e confiante no Senhor. Nessa semana, em nosso estudo das Escrituras, vamos conversar sobre a expiação horizontal, a relação entre a cruz e a igreja, a partir do guia de estudos da lição da Escola Sabatina, cujo tema principal é o livro de Efésios. Continue conosco e que Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um encontro de estudo da Bíblia, estudo que tem sido mediado pelo auxiliar, a lição da Escola Sabatina, que nesse trimestre trata do tema de Efésios. Nesta semana em particular, nós vamos estudar a expiação horizontal, a cruz e a igreja. E para discutir esse tema a partir da Bíblia, nós temos conosco dois convidados. Eu gostaria de, nesse momento, dar oportunidade para que eles pudessem se apresentar. Pastor Heber, eu sou o pastor Carlos, nós falamos aqui do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, que funciona no norte do Brasil, na Faculdade Adventista da Amazônia. É uma alegria estar aqui novamente para juntos participarmos da recapitulação dessa preciosa lição. Obrigado, pastor Carlos. Eu sou o pastor Jean Carlos Ucolos, que também parte aqui do Seminário Adventista da região norte do Brasil, e é um privilégio poder participar deste momento. Obrigado, pastor Jean, também por estar conosco. Nós vamos começar esse estudo, então, orando, pedindo que Deus nos conduza aqui no estudo da Bíblia, no entendimento desse tema importante. Pastor Jean, o senhor pode fazer isso por nós, por gentileza? Vamos orar, então. Nosso Deus e Pai, suplicamos a direção do Teu Santo Espírito nesse momento. Nos ilumine para compreendermos a Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar desta semana está no verso 13 do capítulo 2 de Efésios e na primeira parte do verso 14. E diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Pastor Carlos, qual é o contexto histórico, cultural, religioso que Paulo estava imerso e que faz pano de fundo para esse texto aqui do capítulo 2, especialmente dessa expressão que Paulo utiliza nesses versos? Pastor, para nós entendermos o contexto das palavras de Paulo, que trazem aqui dois tipos de personagens, gentios, que é dito aqui em Efésios capítulo 2, verso 11, portanto lembrai-vos de que outrora vós o quê? Gentios na carne. Quem eram os gentios? Para nós entendermos isso aqui, nós precisamos voltar um pouquinho na história, voltar um pouquinho no tempo, entender que na época do apóstolo Paulo, na época que ele escreve para os Efésios, havia um trânsito muito grande de cidadãos por todo o império. Assim como os judeus estavam espalhados, pessoas de outras nações também transitavam pelo império e vinham para a Judéia. E muitos deles tiveram contato com a mensagem, com o Deus Yahvé pregado pelos judeus. Mas mesmo quando se convertiam, ainda havia diferentes níveis de compreensão da fé. Ainda havia diferentes níveis, às vezes, de educação e de instrução em relação à Torá, em relação aos escritos e aos profetas. Haviam diferentes níveis, às vezes, financeiros entre um grupo e outro. Havia diferentes níveis, às vezes, de posições sociopolíticas. Você tem pessoas que têm cidadania romana também e outros não. Tanto na relação de gentio e judeu, quanto às vezes dentro dos próprios grupos você tinha às vezes essas diferenças. Você tinha também diferenças de históricos nacionalistas muito fortes, aflorando ali. Você tinha às vezes diferença de costumes cotidianos, culturais.
os ritos de passagem, casamentos, nascimentos e etc. Você tinha também aquilo que todo ser humano tem, tendências herdadas e tendências cultivadas para o mal. Então estamos diante de grupos muito peculiares e que vêm de diferentes realidades e que agora se encontram num mesmo ambiente, sob o palio de uma mesma fé, mas ainda mantendo características peculiares. Isso vai trazer alguns contrastes, isso vai trazer alguns ruídos ao lidar com esses contrastes. Existe um ponto aqui, pastor, que é importante nós vermos também, dentro desse contexto que o pastor Carlos está falando, é que Paulo ele menciona, né, gentios na carne, tá? Chamados incircuncisos, e os que se intitulam circuncisos na carne, mas por mãos humanas. Ou seja, ele coloca aqui um vocabulário da época muito comum dentro da comunidade de Israel que fazia essa separação. E essa separação ocorria dentro do seguinte contexto. Este grupo aqui tinha sido escolhido para ser povo de Deus. E a marca era na carne, um pacto de sangue, circuncisão. A partir daí, eles compreenderam erroneamente o seu papel. Em vez de serem os representantes para abençoarem todas as outras nações, eles colocaram sobre seus ombros a única possibilidade de ser eleito. Ou seja, os outros não têm possibilidade de participarem do povo de Deus. É claro que, aparentemente, poderia haver razões para isso. Por exemplo, um membro de Israel, ele poderia estar lá no templo. Poderia estar lá. Mas alguém que não fosse de Israel teria que ir através de uma família judaica para ter a sua intercessão no templo. Isso até a 4ª geração. Da 4ª em diante, aí ele era aceito como sendo parte de Israel. Ao colocar estas leis, Deus estava colocando que a Israel foi dado o conhecimento. Então, quem chegava ali, ele não iria compreender o que estava acontecendo. Então, ele teria como se fosse assim, um mestre, alguém guiando ele na fé, até que eles pudessem entender tudo o que estava acontecendo. Todo o sistema que era comum para Israel. Então, era esse papel que Deus chamou para eles atraírem e serem uma bênção. Mas eles usaram isso como uma parede de separação. Nós somos escolhidos, vocês aí não fazem parte da comunidade especial dos que são salvos. Então me parece, pastor, que o contexto aí envolvia um pouco de... Chegou ao ponto de essa separação, essa discriminação envolver um pouco de hostilidade, que é o que a gente vai ver mais adiante. Ok. Agora, pastor Jean, Paulo ele vai colocar os dois grupos agora no mesmo nível. Ele vai equalizar, mas não sem antes fazer algumas observações sobre os dois grupos, né? Sobre os antecedentes dos dois grupos. Que antecedentes são esses que tanto gentios quanto judeus têm e que os equalizam nesse contexto e depois eles sofrem uma modificação e também são equalizados no segundo contexto? Já foi tratado por Paulo antes, e ele vai desenvolvendo nessa mesma carta aos Efésios, o contexto de que ambos os grupos são pecadores e merecem a graça de Deus. Não há uma distinção entre quem é melhor ou quem é pior. O que havia para os israelitas? A eles foi confiado os oráculos. Eles tinham a revelação especial. Aos outros, não. Então, esses aqui tinham a responsabilidade de ensinar aos outros. Mas diante de Deus,
Todos eram pecadores e careciam do mesmo Salvador, do mesmo sistema para herdarem a salvação. Ok, E pastor. um Sim, detalhe pastor aqui Carlos. que eu acho interessante em relação a essa pergunta. Se nós lermos aqui o capítulo 2, verso 12, diz assim, ó: naquele tempo estáveis o quê? Primeiro, sem Cristo. Segundo, separados da comunidade. Terceiro, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança. E por fim, e sem Deus no mundo. Então, qual era a situação dos gentios e que chama a atenção, para a qual Paulo chama a atenção aqui? Se você for observar aqui, eles estavam, no passado, estiveram longe de Cristo, estiveram longe da igreja, porque fala a comunidade de Israel, que na antiga dispensação representava a igreja, e longe ele diz aqui, ó, o terceiro ponto aqui, ó, estranhos às alianças da promessa. Por meio do que eles conheciam a aliança da promessa? Por meio das Escrituras. Então, qual era a situação desse povo antes? Eles estavam sem Cristo, distante da igreja e distante da palavra de Deus, para conhecer as alianças que se cumpriam no Mexiá, no Cristo. E essa é mais ou menos essa tríade que Paulo identifica como a situação anterior dos gentios, era de maneira geral a situação dos judeus que não aceitaram a Cristo, e é também a situação daqueles que hoje não aceitam a Cristo. Então, não é uma situação simples, né? É uma situação que clama por alguma solução. Porque se você está longe de Cristo, longe da igreja e longe da palavra de Deus, qual é a tua situação? O verso termina, fala assim, e sem Deus no mundo. Você está no mundo, mas você está sem essa tríade, sem Cristo, sem a igreja, sem a sua palavra. E aqui eu vejo um ponto importante, porque quando Paulo mapeia o passado dos gentios, ele coloca de maneira inseparável Cristo, a igreja e a palavra de Deus. Isso é algo que fala muito forte. Sem isso, nós precisamos de algo que ele mesmo vai chamar aqui de reconciliação. Né? Mas é importante para nós não esquecermos, quem nos assiste, que essas realidades, essas verdades, elas andam juntas. Cristo, sua palavra e sua igreja. Muito bem lembrado, pastor. E o senhor mencionou aqui o tema da reconciliação, que é o tema central aqui do capítulo. E a pergunta que nos vem à mente é: o que é o sentido, qual é o sentido, pastor Jean, dessa reconciliação? O que a gente quer, o que se quer dizer aqui com esse tema dentro do capítulo 2 de Efésios e do contexto amplo dos escritos de Paulo? Nós temos dois aspectos importantes. Um foi bem abordado na lição passada, mas é importante ressaltarmos aqui. Tanto judeus que tinham toda a aliança, eram parte da comunidade, conheciam, tá? Quanto os gentios, ambos estavam separados de Deus, e para se aproximarem de Deus era necessário um mediador, que é Cristo. Ambos os grupos. Tá? Só que olhando dentro do contexto que o pastor Carlos colocou, os gentios estavam um pouquinho pior, porque nem conheciam toda essa realidade. Então, a grande reconciliação é Cristo, ele agora tira essa barreira que separa o homem de Deus. Então, primeiramente, num sentido vertical, ele une a humanidade com Deus. E Paulo vai falar em Hebreus que agora não tem mais nenhum véu de separação. O homem Jesus já está diante de Deus. Então, houve essa reconciliação. Agora, o importante são os desdobramentos disso. Essa reconciliação vertical também amplia para a horizontal. Ok.
Pastor Carlos, pensando nesse aspecto da reconciliação num contexto horizontal, como resultado da reconciliação com Deus, contexto vertical, quais são os desafios que a gente enfrenta hoje enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto comunidade de fé, para vivenciarmos de fato essa reconciliação uns com os outros? Bem, pastor, eu colocaria 2 pontos aqui para a gente refletir essa pergunta, porque ela é muito importante. O primeiro ponto é o verbo usado aqui por Paulo, apokatalasso, ele tem um detalhe aqui. Ele tem uma preposição apó, e essa preposição vai dar uma ideia de completude, uma ideia de algo absoluto, algo que os efeitos serão duradouros. O que Paulo está colocando aqui é que Cristo veio e buscou os gentios para reconciliarem os gentios com ele. E é interessante porque esse verbo, ele indica que a parte oposta colocou de lado a sua inimizade. Quer dizer, não havia da parte de Cristo uma indisposição com os gentios, mas havia dos gentios uma indisposição com Cristo. E pelo poder do Espírito Santo trabalhando no coração deles, eles abandonam essa indisposição e eles são reconciliados. Cristo os reconcilia com ele. Tá? Mas é interessante notar que essa reconciliação, ela é completa. Por isso o uso da preposição. Ela é duradoura. E ela teve efeito não só no momento que aconteceu, mas agora, quando esse gentio é colocado em contato com o judeu, para conviver com o judeu na igreja, aquela reconciliação que Deus produziu no coração deles em relação a ele, vai se refletir nas suas relações com os judeus. Os judeus que antes os segregavam, os judeus que antes os ameaçavam, que antes fazia uma fala infeliz, uma fala descabida, que antes os rechaçavam, eles agora vão conviver e vão conviver como irmãos em Cristo. Isso pressupõe pelo menos 3 realidades. Primeiro, que de agora em diante, reconciliados com Cristo, eu receberei poder dele para lidar com as minhas indignações no convívio com o meu semelhante. Eu vou receber poder para lidar com as minhas mágoas e vou receber poder para lidar com o ódio pecaminoso que às vezes nasce e brota no nosso coração. Eu fico imaginando na mesma igreja, em Éfeso, nós já vimos na primeira lição, era uma igreja de, entre aspas, metrópole para aquele tempo, né? E aquela quantidade de pessoas e se encontrando ali, as pessoas passando, vindo de todos os lugares e se encontram na mesma congregação e agora se lembram das ofensas, se lembram dos trocadilhos, se lembram das mágoas uns com os outros. Mas o que é bonito aqui nessa questão da reconciliação é o que está lá em Colossenses. Eu quero chamar a atenção do leitor, se me permitir, eu quero ler com você Colossenses 1, 20 e 22, que é escrita também por Paulo e tem a mesma linguagem aqui. A mesma linguagem aqui da carta de Paulo aos Efésios, Colossenses 1, versos 20, diz assim: e havendo feito, Colossenses 1, verso 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse com quem? Consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aí continua, e a vós outros também que outrora éreis o quê? Estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis firmes na fé. Então, pastor, o grande presente de ser reconciliado com Deus é que isso também se desdobra na reconciliação uns com os outros. Obrigado, pastor. Pastor Jean, o senhor gostaria, antes da gente terminar esse bloco, de acrescentar alguma coisa mais sobre essa questão
da reconciliação de Deus com o seu povo e das pessoas no contexto atual? Devemos observar um detalhe interessante. Nós somos agora chamados filhos de Deus. E Cristo é colocado como nosso irmão mais velho. Então, é um contexto de família. Então, este irmão mais velho, este primogênito, ele nos une ao Pai. Então, todos os outros, independentemente de raça, cor ou qualquer outra diferença, ela deixa de existir em Cristo. Todos somos irmãos, uma única família, não tem ninguém maior, menor ou qualquer outra coisa. E esse é o lindo da reconciliação. A reconciliação com Deus torna todos que foram reconciliados iguais, filhos de Deus, herdeiros em Cristo. Muito obrigado, pastor. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso momento de estudo, mas fique aí atento, continue conosco, a gente já volta. Salte Faama, um seminário em missão. Estamos de volta, continuando aqui com o nosso estudo e vamos agora abordar um outro tema importante, ou a continuidade desse tema importante, aqui que nós estamos discutindo. No verso 15 do capítulo 2, ele vai dizer assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Pastor Carlos, nós vamos entrar aqui num tema que para alguns parece difícil. Há diferentes concepções aí no mundo ao nosso redor que utilizam esse texto para afirmar, para dizer que os 10 mandamentos eles perderam a validade ou têm validade parcial. Paulo está falando dos 10 mandamentos aqui, ou ele está falando de outra coisa? Veja, pastor, nós temos pelo menos 3 evidências aqui de que Paulo não está falando aqui da lei moral de Deus. Os 10 mandamentos que estão estampados lá em Êxodo foram escritos pelo dedo de Deus e colocados nas mãos de Moisés lá no Sinai, mas que antecedem a isso. Vão lá, antecedem ao Éden, quando Cristo explicou a Adão o que era a lei de seu governo para o universo. Mas vamos ver as 3 evidências de que essa frase de Paulo aqui não se refere aos 10 mandamentos. Primeira evidência, nós temos aí uma evidência linguística. A palavra ordenanças aqui é a palavra dogma. A palavra, lendo aí, fazendo a releitura, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, na forma de dogma. Esse termo, ele acontece 5 vezes no Novo Testamento. E as 5 vezes que ele acontece, ele não diz respeito aos 10 mandamentos. Ele diz respeito a alguma ordem ou alguma norma escrita por seres humanos. Essa é uma evidência muito, muito forte. Segunda evidência, aqui a evidência estrutural do texto. Capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, aqui no verso 11, fala assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados o quê? Incircuncisão, por aqueles que se intitulam o quê?
incircuncisos na carne por mãos humanas. Então, que tipo de ordenança Jesus Cristo resolveu com a cruz? Ritos que apontavam para o que ia acontecer na cruz. O pacto de sangue que ia acontecer na cruz, que era simbolizado no rito ali de circuncisão, um dos símbolos que apontavam para o derramamento do sangue, ele é agora objeto de discussão, inclusive de uma gíria. Os gentios eram chamados de incircuncisão. Até hoje a gente ainda brinca, né? Oh, fulano é incircunciso. Quando a gente quer dizer que ele não está andando de acordo com as normas divinas, a gente, né? É uma brincadeira que se faz, mas mesmo essa brincadeira, ela carrega um tom pejorativo do termo incircunciso. Um tom que adquiriu depois. Então, qual era o problema aqui? O problema aqui era relacionado a um rito que já tinha encontrado o seu significado na cruz do Calvário, mas que ainda era usado pelo povo judeu como uma exigência para se caracterizar a aceitação da aliança. E esse é o tipo de ordenanças que foi abolido na carne. Aonde era feita a circuncisão? Na carne. O que saía? Sangue. Aí vamos para o verso 15. Aboliu aonde? Cristo aboliu aonde? Na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de quê? Ordenanças. Quer dizer, aquele rito alcança seu significado naquilo que Cristo fez. Então, essa é uma segunda evidência. O próprio texto diz do que está falando aqui. E terceira evidência, os usos paulinos da lei de Deus. Os usos paulinos da lei de Deus. A nossa própria lição, e os irmãos que nos acompanham, os amigos que nos acompanham aí, tem aí na própria lição, o autor colocou aí uma série de textos, aqui mesmo em Efésios, onde Paulo evoca a perfeita validade de mandamentos da lei de Deus, da segunda tábua da lei. Por exemplo, quinto mandamento em Efésios 6, né, que é honrar pai e mãe. Outros mandamentos, sétimo mandamento em Efésios 5, a questão do adultério. Oitavo mandamento, Efésios 4, 28, roubo. Falso testemunho, nono mandamento, está lá em Efésios 5, 5. Então, se Paulo tivesse aqui falando da lei dos 10 mandamentos, ele estaria sendo contraditório em depois, no próprio livro de Efésios, na própria carta aos Efésios, ratificar a validade e o pleno vigor dessas orientações de Deus para benefício da sua igreja. Isso para não falar se a gente for para outras cartas. Se a gente for, por exemplo, para Romanos 2, 25, 29, Romanos 7, 12 e 14. Tem algum problema com a lei? Não. O problema está com o pecador. Então, são 3 evidências aí bastante importantes para nós entendermos, mesmo a partir do contexto mais imediato, que Paulo aqui não estava falando da lei dos 10 mandamentos. Existe um aspecto também interessante dentro da questão do contexto que ao abolir essa lei de mandamentos na forma de ordenanças, ocorre a reconciliação. Então, a minha pergunta é, para se ter reconciliação, é porque houve uma ruptura. Tá? Então, eu estou agora reconciliando, refazendo algo que se perdeu. Esse que se perdeu não está ligado à questão dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos apontam para o caráter de Deus. Então, o que se perdeu, o que causou a separação é o pecado. Então, essas ordenanças eram ordenanças que apontavam como Deus ia resolver o problema do pecado. E não apontando como era o caráter do próprio Deus. Então, os 10 mandamentos apontam para o caráter de Deus. As leis em forma de ordenanças apontam para a solução de Deus para resolver o problema do pecado e vindicar o seu próprio caráter, que é a sua lei. Obrigado, pastor Gênero, por esse complemento.
Agora, nos ajuda aqui, há uma situação aqui no texto que dá a impressão de que os judeus da época de Paulo e mesmo os judeus convertidos ao cristianismo ainda não haviam compreendido plenamente o sentido dessas leis e sua aplicação em relação a Cristo e ao trabalho de Cristo a partir da cruz. É exatamente isso? Eles haviam essa dificuldade de compreender isso ou fazer uma aplicação equivocada da lei? Sim, nos diferentes lugares que Paulo apresenta esse contexto, se percebe o seguinte: eles aceitam a Cristo, mas estão tão acostumados com a sua tradição religiosa que não conseguem perceber que aqueles ritos apontavam para Cristo e davam validade a Jesus de ser o Messias. Então, se a pessoa está partindo para o ato de circuncisão, ele está dizendo assim: o Messias não veio ainda, eu preciso continuar fazendo esse rito. Se eu continuo oferecendo esse sacrifício de holocaustos ou ofertas pacíficas ou qualquer uma delas, eu estou dizendo, ainda não veio o Messias. E esse é o ponto forte de Paulo, onde ele está dizendo, olha, despertem. Se você diz que aceitou a Cristo e continua seguindo esse ritualismo, você está dizendo que o Messias não veio. Então Jesus não é o Jesus. Ele não é o Cristo. E aqui é até a expressão, né? Nós falamos Jesus, o Cristo, e não entendemos que Cristo é um título, é o Messias em grego. Por isso que fala, esse aqui, Jesus, o Cristo, é o Messias prometido. E é isso que você vê em todos os evangelhos. Eles mostrando, lembra que foi escrito? Ó, se cumpriu aqui, em Cristo. Então, esse é o grande ponto. E é normal, às vezes, nós mantermos esses equívocos e essas tradições. Você vem, às vezes, de uma tradição religiosa e vem para o cristianismo. E, às vezes, um tempo ainda continua seguindo sem perceber aquela tradição que não vê as contradições que existem entre os dois ensinamentos. E isso que estava ocorrendo aqui com o povo judeu. Muito obrigado, pastor Jean, por nos ajudar aqui a entender ou esclarecer melhor as razões por que Paulo está preocupado com a aplicação equivocada que ainda é feita no seu tempo em relação à questão das ordenanças. Agora, pastor Carlos, é interessante aqui que o texto que nós lemos, que nós estamos discutindo, que ainda é o verso 15, ele termina com uma expressão, depois de dizer que criasse dos dois em si mesmo um novo homem, termina com a expressão fazendo a paz. Paz é um tema que aparece em alguns momentos nos escritos de Paulo, especialmente aqui no livro de Efésios. Mas paz tem que sentido aqui? É só ausência de conflito? Ou tem algo mais para o pensamento de Paulo, que é judeu e que agora está apresentando isso no contexto do Evangelho de Cristo? Essa palavra se repete 3 vezes aqui no capítulo, principalmente nessa sessão em que nós estamos estudando nessa semana. E é interessante notar que ela aparece a primeira vez no verso 14. Ali é dito que Cristo é a paz. O verbo usado é muito forte. Paulo não está falando de algo que Deus tem. Está falando de algo que Deus é. Que ele está dizendo que Cristo é a paz. Por conta de ser quem ele é, aí vem agora, aqui no verso 15, diz, fazendo a paz. Ou seja, Cristo age, a providência de Cristo para nos reconciliar com Deus é trazer paz para essa relação. E aí, por isso nós recebemos dessa paz. A paz que o indivíduo recebe aqui é a paz que Cristo traz quando o indivíduo é reconciliado com Deus. Aquele que estava afastado, separado por causa do pecado, agora ele não está mais separado. Agora ele está na presença do Deus que o ama, que o cuida, que o guia, que o abençoa, que o dirige. Isso traz para ele paz. Traz para o outro também, que também foi reconciliado. E quando todos esses reconciliados desfrutam dessa paz, que não é a ausência de tribulação, não é a ausência de problemas, essa paz é o sentimento de serenidade que vem da confiança de que você agora está junto a Deus
e que nada do que você de fato precisa vai lhe faltar na medida em que você continua dependente dele e vai caminhar com ele os caminhos que ele tem para você. Então, eu acho que isso aqui é muito bonito. E sabe qual vai ser a atitude dessa pessoa? Quando você chega aqui no verso 17, diz assim, ó, e vindo também, evangelizou o quê? Paz. Evangelizou paz. Ou seja, o que Cristo trouxe tem a ver com aquilo que ele está disposto a fazer em razão do que ele é. Quando nós experimentamos essa paz, pastor, isso vai acontecer na nossa vida também. Nós vamos nos parecer mais com Cristo, as pessoas vão ver a serenidade dele em nós. Nós vamos agir para levar a paz para as pessoas. E ao fazer isso, nós vamos estar evangelizando a paz. Não por acaso Jesus disse assim, a minha paz vos dou. Como o mundo seria diferente se nós levássemos para o mundo a paz que Cristo nos oferece, né? Isso é verdadeiro, pastor. E dentro desse contexto de evangelizar, aqui se coloca a figura de uma instituição, que é a instituição igreja, né? E Paulo ele vai trazer essa figura dessa instituição como um templo ou como um edifício, que é um edifício ele vai dizer aqui no verso 20, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E ele vai usar aqui duas figuras, pastor Jean. Ele, ao mesmo tempo que ele fala do edifício, de um processo de edificação, mas ele usa aqui uma linguagem que também não é só da edificação, é a linguagem da vida, da biologia. Ele vai dizer, olha, é um edifício, um prédio que cresce. O que Paulo quer dizer com essa metáfora e com essas duas realidades, edificar e crescer? É importante nós olharmos que essas metáforas ele coloca no contexto do como você é edificado. Então, você é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Tá? O que é esse fundamento? Você é edificado através da palavra, dos ensinamentos. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos santificados pela verdade. E essa verdade, o que ela é? Cristo, ou seja, apóstolos e profetas não estão falando de si mesmos. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles apresentam a Cristo. E aí ele vem e fala, olha, esse aqui não é um prédio estático. Porque nós imaginamos uma construção, construiu, pronto. E não são feitas reformas. É um prédio em contínuo crescimento. É como se você conheceu um pouco de Cristo, de repente acontece o quê? Expande, 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 e você nunca para na graça e no conhecimento de Cristo. Você pode ver quantos anos quiser aqui, você estará sempre crescendo. Então, é interessante que ele une essas duas ideias, que se olhar mesmo para um prédio não faz muito sentido. Mas ele está dizendo, olha, esse é um prédio diferente. É um edifício que ele é bem ajustado e ele cresce para Deus. Tá? Então é interessante esse contexto, essa dinâmica que ele coloca centrada na palavra, nos ensinos de Cristo. Obrigado. Um detalhe Sim, interessante pastor. aqui, pastor, que eu achei muito interessante. Nas três metáforas que Paulo usa aqui, verso 16, o corpo. Verso 19, a família. E verso 21, o edifício, ou templo. É interessante notar que nas três figuras, você tem o ponto principal e o que se desdobra do ponto principal. Se você for olhar aqui no verso 16, você vai ver um só corpo com Deus. Quer dizer, em outros lugares, em outras cartas, Paulo vai desenvolver quem é o cabeça desse corpo. É Cristo. E Cristo é Deus. Então, tem um corpo, quem é o cabeça desse corpo? É Deus, é Cristo. E quem são os membros? Judeus, gentios e todos os mais que aceitarem. Quando você vai agora para a família, você vai ver aqui no verso 19, sois família de quem? De Deus. Toda família tem um líder espiritual. Toda família tem um líder. Quem é o líder dessa família aqui? Deus. Quem são os liderados? Quem são os irmãos? Somos nós.
Quando você vai para o edifício, esse edifício, inclusive lá em Timóteo, vai dizer que a igreja é coluna e baluarte. Os dois termos gregos usados ali, coluna e baluarte. A base e as colunas. Aqui está falando que antes da base e a coluna, tem também, lá é base, aqui é pedra angular. Então, quer dizer, a partir da pedra angular, o edifício cresce. As outras pedras são trazidas e são colocadas. Então, é interessante que as 3 metáforas seguem a mesma lógica. Nós temos uma base. Na família, nós temos um pai. Tá? No corpo, nós temos um cabeça. E no templo, nós temos uma pedra angular. Quer viver conciliado com eles? Ok, é o caminho para poder também viver conciliados uns com os outros. Isso nos diz muito. Isso aqui não é mera teoria. Nós precisamos entender, quando a gente chega na igreja sábado de manhã, nos lembrarmos que aquele edifício ali tem uma pedra angular, que é Cristo. Aquela família ali tem um líder que é Cristo. Tá? E aquele corpo ali tem um cabeça que é Cristo. Isso muda a nossa concepção de igreja. Numa época de muita liquidez na concepção de igreja, né? Isso muda a nossa visão da igreja. Nós precisamos ter mais cuidado, nós precisamos ter mais amor, mais respeito, mais consciência do que é esse corpo, esse templo e esse edifício aí. Muito bem lembrado, pastor. Isso nos faz pensar aqui em quanto Paulo era preocupado ao longo desse livro e de suas cartas com o assunto da unidade, né? A unidade do corpo de Cristo, essas figuras todas que ele utiliza, elas enfatizam esse aspecto de unidade baseada na pessoa de Cristo. Agora, para a gente terminar aqui esse bloco, o pastor Jean ou o pastor Carlos, um dos dois ou ambos podem comentar, nós vemos aqui, especialmente no capítulo seguinte, que é tema da próxima lição, mas no verso 10, há uma expressão aqui que vai dizer assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. A gente vai explorar essa questão dos principados e potestades numa lição mais à frente. Mas a questão aqui é, essa unidade dos membros da igreja, essa unidade obtida aqui com essa liderança de Cristo, ela tem um propósito maior, me parece. Que propósito maior seria esse? Qual é o objetivo final aqui? Não parece ser só reconciliar os seres humanos entre si, ou mesmo dos seres humanos com Deus. Parece que tem algo mais em jogo. É isso? Sem dúvida. O plano da salvação, como nós lembramos em outra lição, ele tem como objetivo primário a vindicação do caráter de Deus, que foi questionado por Lúcifer desde a rebelião no céu. E é por isso que Paulo chama a atenção aqui, que ao Deus o quê? Deus reconcilia o ser humano pecador consigo mesmo. O ser humano não tem condições de reconciliar a si mesmo com Deus, mas Deus vem e faz essa reconciliação. Para quê? Justamente para combater aqueles argumentos do inimigo de que Deus seria intolerante com quem um dia falhasse com ele. Deus continua amando e vai em busca do pecador, mas de uma maneira que mostra para o pecador que ele é buscado da maneira em que está, mas ele não permanece da maneira em que está. Deus o restaura, e é por isso que é bonito aqui quando fala que ele vai crescendo. Eu não sei se a gente prestou atenção como estudantes da lição, isso aqui, verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Olha que interessante, na época, como é que as grandes construções eram feitas? Era colocada a pedra angular, a partir da qual todas as demais eram medidas e encaixadas, e todas as pedras, principalmente na construção do santuário, a construção do Templo de Salomão, depois na Zorobabel e depois de Herodes, as pedras foram talhadas fora. Ali nenhum martelo ou cinzel podia trabalhar ali. Então, ou seja, quando diz que nós somos essas pedras, que somos trazidos para ser ajustados a esse templo, e aí é uma metáfora aqui sobrenatural, que essas pedras, o edifício cresce.
como é que pode um edifício feito de pedras crescer? É porque a igreja, quando a gente olha, por exemplo, para um exército, você que nos ouve, preste bem atenção nisso. O exército é a soma dos seus soldados. Uma empresa é a soma dos seus empregados. Mas a igreja é maior do que a soma dos seus membros. Porque ali está o Espírito Santo. Por isso o edifício cresce. Por isso nós crescemos. E quando eu olho para o tabernáculo do Antigo Testamento, eu vejo o que Deus quer dizer com isso. Santidade. Crescimento na graça. O santuário servia para quê? A habitação de Deus. Paulo vai falar disso lá em Coríntios. E qual era o foco? As pessoas olhavam para o santuário e viam ali ilustrado Cristo, o centro era Cristo e o seu propósito redentivo. Então, quando é que nós crescemos? Quando nós permitimos que o Espírito Santo produza isso na nossa vida. E aí, como templo, nós vamos crescendo. Para quê? Para a glória do próprio templo? Quando o templo cresce, quem aparece não são as pedras. Quem aparece é a pedra angular. Por quê? Porque é quando ela aparece, o caráter de Deus é vindicado. Porque fica claro para todo o universo que pelo sangue dela, pelo sacrifício dela, nós fomos comprados para Deus. Então, isso é muito importante. Eu acho que aqui daria uma semana de oração para a gente mergulhar, né? E tem um aspecto nesse pastor contexto que o pastor Carlos está falando que nos faz refletir também. Hoje se fala muito em comunidade, vários movimentos religiosos até trocam seus nomes e ficam comunidades e comunidades, mas na descrição colocada por Paulo e os elementos que o pastor Carlos trouxe, o centro não está nos membros do corpo, o centro não está nos membros da família e nem nas pedras. O texto diz aqui, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, versículo 22. Ou seja, eu só sou uma pedra. Então, a igreja não tem a minha cara, nem a sua, nem desse, nem da nossa comunidade. A igreja tem uma cara. Cristo. Então, é Ele que, no fim, quem olhar vai perceber o quê? Cristo. E não a minha cultura, a minha comunidade, o meu gosto. Não. O que vai aparecer ali é que todos nós agora fomos transformados e nos encaixamos uns nos outros, ou seja, não sobressai o que eu acho ou o que eu penso, e nem sobressai o meu gosto, a minha cultura, o meu estilo. Eu sou encaixado em Cristo. Tem que ficar tão bem encaixado que o outro que vem, ele também vai ser encaixado em Cristo. E não sou eu que apareço. E aí o corpo de Cristo está sendo edificado. Todo o poder do Espírito está sendo mostrado. Aí o mundo vai poder chegar e dizer assim, olha, se Deus existe, Ele existe porque eu conheci vocês. Então não é o meu jeito, a minha comunidade. É Cristo, e Ele é que vai sendo expandido através daqueles que são partes do seu corpo, do seu templo, da sua família. E pastor, eu sei que o nosso tempo está exíguo, mas nós não podemos terminar sem deixar um detalhe aqui. Sim, A Sora White, quando ela comenta esses textos de Paulo aqui, de Efésios 2, ela insiste muito com a questão da unidade. A unidade. A unidade. Cristo quer a nossa unidade com Ele e a nossa unidade uns com os outros. Ela chega a dizer que a unidade da igreja é a prova do seu discipulado verdadeiro. Numa época de tanto questionamento, de tantos ataques à igreja, nós precisamos atentar para isso. A unidade é a prova cabal do nosso discipulado. Nós precisamos estar unidos na nossa teologia, unidos na nossa identidade e unidos na nossa missão. Sem isso, nós não estaremos cumprindo o que está aqui. Note que o corpo não é dois corpos, é um corpo. Não é duas famílias, é uma família. E não são dois templos ou edifícios, é um edifício. Muito obrigado, pastor Carlos, pastor Jean. Infelizmente, nosso tempo aqui já está esgotado. Mas antes de nós finalizarmos com uma oração, as palavras finais ou um conselho final, pastor Jean e pastor Carlos, para as pessoas que nos assistem, que acompanham esse estudo,
sobre esses temas importantes que nós discutimos aqui hoje, especialmente sobre essa questão da unidade. Nós devemos nos lembrar sempre que quando eu me reconcilio com Deus, o amor de Deus vai ser a base do meu viver. E eu vou agora buscar estar em harmonia com os meus semelhantes que fazem parte do corpo de Cristo. Obrigado, pastor Jean. Pastor Carlos? Eu deixo com os irmãos e amigos que nos assistem o verso 18, 2:18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Esse texto de Paulo aqui, ele falou da obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Toda a divindade, pastor, está empenhada em nos reconciliar com o céu e nos reconciliar uns com os outros. Me impressionou muito lembrar que quando Jesus encarnou, os pagãos do Oriente, os magos, vieram até Jesus e reconheceram como Senhor. Quando Jesus estava para morrer, os pagãos do Ocidente, agora os gregos, vieram reconhecê-lo como Senhor. E nós vamos reconhecer a Cristo como nosso Senhor, como nosso reconciliador com o Pai e uns com os outros. Esse é o nosso apelo. Obrigado, pastor. O senhor pode encerrar esse momento de estudo, pastor Carlos, orando pelas pessoas que estão nos acompanhando, pelos nossos amigos, para que de fato nós possamos ter isso em mente na nossa vida e buscarmos a cada dia essa reconciliação individual, pessoal, com Deus e através dele com as demais pessoas. Vamos orar então. Pai querido que estás nos céus, te damos graças por tua palavra, Pai. Te damos graças pelo ministério apostólico de Paulo, pelas lições deixadas que ainda são vivas para nós, nos lembrando, Senhor, do sangue do teu sacrifício oferecido na cruz do Calvário para afastar a ira de Deus contra nós, desviando a ira do Pai sobre o Filho, para que nós hoje pudéssemos receber da justiça do Filho e pudéssemos, Senhor Deus, compartilhar das bênçãos que Ele recebe no santuário celestial. Pai querido, obrigado por seres quem é, o Deus da paz, por fazeres a paz e por ter vindo teu Filho evangelizar-nos na paz. Faça-nos, Senhor Deus, instrumentos de paz. Ajuda-nos, perdoa-nos e fica conosco. Te agradecemos e te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Carlos, pastor Jean, por ter estado conosco. Obrigado a você que nos acompanhou ao longo desse encontro, do estudo dessa semana. Semana que vem nós estamos de volta, continuando o estudo do livro de Efésios e vamos falar sobre o mistério do Evangelho. Participe conosco de novo e até lá.